Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada estadual Andréia de Jesus, do PT. Para quem ainda não conhece, a deputada Andréia de Jesus é uma das principais lideranças negras da política de Minas Gerais. Deputada, bom dia, prazer falar com a senhora. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que estão acompanhando, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso em ouvi-la. Quero destacar até que a deputada está fazendo um esforço para falar com a gente porque ela está fora de Belo Horizonte, mas é importante falar sobre essa questão da consciência negra, questão que a gente abordou muito ao longo do Super N hoje, com duas reportagens especiais, com relato aqui de companheiras que são negras, são mulheres e negras, assim como a deputada Andréia de Jesus, e é um debate que acho que é preciso fazer. Deputada, até uma dúvida, a gente citou um termo aqui que me deixou meio na dúvida. Será que a consciência negra é uma data a ser celebrada ou não há motivos necessariamente para celebração na visão da senhora? Não, o 20 de novembro é a memória da morte de Zumbi dos Palmares, né? Foi uma liderança quilombola que criou a primeira república do Brasil, né? Então nós temos que trazer a memória desses heróis para que a gente continue lutando, né? Então é um momento de reflexão, mas é um momento da gente também evocar os nossos heróis, inclusive inspirar a nossa juventude, né? Não é só no cinema que nós temos heróis, né? O nosso cotidiano é permeado de pessoas que com sangue fizeram e garantido que hoje eu, por exemplo, tivesse como deputada na Assembleia Legislativa. É uma trajetória de vida que a gente rememora no dia 20 de novembro. Pois é, deputada. E para a senhora, mulher negra, alguém que veio da periferia, o que representa hoje ocupar um espaço de poder e ocupar um posto que a senhora ocupa hoje, por exemplo, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que é uma comissão que inclusive lida diretamente com essa temática? Pois é histórico, não dá para negar isso, né? Eu de empregada doméstica, né? Cotista, mãe solo, então eu carrego quase todos os problemas sociais que estão presentes no cotidiano das pessoas que vivem na periferia, que sofre violência por parte do Estado, mas toda uma sociedade extremamente racista. Hoje está ocupando espaço de poder, ainda é um espaço de exceção. Então somos poucos, somos 56% no mundo, né? É isso que foi lançado recentemente, pesquisas dizendo que seremos maioria até 2050 no mundo, as pessoas negras. Mas ainda a representação nos espaços políticos são minoria. Minoria mesmo. Hoje na Assembleia nós estamos celebrando a entrada de mais uma mulher negra. Uma Assembleia tem quase 200 anos. Então nós temos ali nos anais daquela casa registros de decisões em que eram a favor da escravidão. Então nós estamos penetrando ainda em lugares em que a gente não é desejado. Então, é um desafio também. Então, estar na política, carregando todos esses estigmas sociais para serem superados, a gente faz o trabalho de quem tem uma expectativa de mudar uma estrutura. E estrutura não é simples da gente mudar. Nós precisamos ser maioria nesse espaço para que a política, a gente não seja alvo da política, mas que a gente esteja no espaço de elaboração e decisão das políticas, decisão do como o orçamento vai ser gasto. E isso, infelizmente, a gente ainda faz muito pouco. Então, nós estamos num lugar desafiador e que precisa de mais pessoas lá. E é por isso tão importante ter um dia para a gente repensar isso, levantar dados, demonstrar o quanto a escravidão ainda está presente no cotidiano da vida de todo mundo. Todo mundo é permeado, toma decisões, compra, vende, contrata, baseado no racismo. Não apenas essa questão, mas o racismo estrutural, né? Não apenas a escravidão, mas que advém talvez desse processo de escravidão, um racismo estrutural que a gente tem
E mesmo pessoas que às vezes não se consideram racistas, às vezes, e a gente falava disso um pouco mais cedo aqui no programa, deputada, pessoas que não se consideram racistas, que são pessoas que não têm atitudes no dia a dia, de caso pensados, digamos assim, intencionais de praticar o racismo, acabam praticando, seja na linguagem, seja no uso de expressões que se popularizaram ao longo dos séculos. Às vezes a gente comete isso. Como é que a senhora vê esse racismo estrutural que existe no Brasil e que muitas vezes é negado? As pessoas falam, não há racismo, mas mesmo fala-se isso com esse racismo estrutural que, de certa forma, permeia as nossas relações. Pois aí teria que ter uma aula, né? Separar o que é racismo estrutural, o que é estrutura, o que é conjuntura, o que é uma ação individual do sujeito, né? Individualmente, as pessoas vão negar o tempo todo que elas são racistas, ou que elas praticam, ou elas reforçam o racismo. Mas se você olhar do seu lado aí, quantas pessoas negras estão nos espaços de decisão da Rádio Super? Quantas pessoas na cidade de Contagem estão em espaço de decisão e são negras? Quantas pessoas na cidade administrativa têm poder de comando no estado de Minas Gerais e são negras? Nós estamos falando de estrutura, é quando você olha para um lado e para o outro e você não vê médicos, juízes, que são os cargos ou funções públicas com maior salário. É isso que é estrutura. Mas quando você vê os garis correndo atrás do caminhão do lixo, as pessoas que fazem a limpeza urbana, você naturaliza ver ali corpos negros retintos. Isso é estrutura. A seleção não foi feita pela cor da pele, mas a estrutura que essa pessoa vive, a pouca escolaridade, o baixo acesso à informação, faz com que essas pessoas sempre estejam em cargos ou funções públicas, ou funções ou em empresas privadas, tendo menores salários. Isso impacta na vida e na família dessa pessoa. Um gari tem muito mais dificuldade de manter os filhos estudando até os 18 anos, para que ele vá direto para a universidade pública. Um gari tem mais dificuldade de manter um relacionamento com a esposa ou a esposa com esse gari, porque os problemas sociais também impactam na relação afetiva. Ele tem mais dificuldade de ter a casa própria, de ter conta no banco, de manter as contas de água e luz em dia. Ele vai sempre viver na marginalidade ou fora da margem, ou nos bairros mais precarizados, vivendo de gato, tendo os aparelhos queimados sempre porque ele está vivendo de gato. Olha para você ver o que a gente está chamando de estrutura. Te coloca sem acesso à luz, sem acesso à água, sem acesso a esgoto. A sua vida, a qualidade de vida fica comprometida. Então, para você estudar e para você hoje ser um gerente de uma grande multinacional, que tenha 2 línguas, que viaje o mundo, você está muito longe disso. Isso é desigualdade social e ela é permeada pela questão racial. As pessoas que estão sofrendo hoje, comendo osso, revirando lixo, catando resíduos sólidos para sobreviver e não é reconhecido como profissional, são as pessoas que herdaram as consequências da escravidão, são as pessoas negras. E isso precisa ser alterado com política pública. E aí eu acho fundamental as políticas de ações afirmativas. Eu sou fruto disso e eu acredito em política pública para superar isso. As ações individuais é importante. Eu não podemos naturalizar, trabalhar em lugares onde você não encontra negros trabalhando à mesma altura que você. Você está colaborando com o racismo. Mas o Estado brasileiro, ele precisa agir para que outras pessoas, outros locutores, outros gerentes, outros presidentes cheguem a esses cargos, superando a questão racial no Brasil. A gente está conversando com a deputada estadual Andréia de Jesus, do PT. Ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputada, é importante a gente falar também da educação. Mais cedo eu citava aqui que nós temos um dado, e eu falo que é um dado assim que nos dá pelo menos um pouquinho mais de esperança, que é o número de alunos negros e pardos que saltou de 41% do total de matrículas da rede federal em 2010 para 52% em 2020. Também teve
nos últimos 7 anos um crescimento de 118% no número de estudantes pretos e pardos no ensino superior brasileiro via lei de cotas que completou recentemente, salvo engano, acho que 10 anos, ou algo um pouco mais do que isso, enfim, eu não tenho o dado correto aqui. Mas educação é a chave, é a solução, é uma solução importante para que possamos efetivamente mudar essa realidade, deputada? Sim, a educação é uma das chaves. Nós precisamos de políticas voltadas para o povo negro, que é maioria. Então, se nós somos maioria, a política precisa ser pensada para esse grupo que está excluído ou que tem menos acesso às políticas públicas. A educação é fundamental. Nós estamos falando de acesso à escola pública nos primeiros anos, isso salva vidas, porque na escola você também tem outras políticas atreladas, por exemplo, a segurança alimentar, acesso à vacinação, tudo isso a escola abre portas e é importante a criança já nos primeiros anos de vida ter acesso à educação formal. É importante também no curso superior. Nós superamos os dados, né? Eu vi recentemente, né, o documentário dos Racionais falando, nós éramos 2% nas universidades, né? Agora nós alcançamos esse número de matrícula que é fruto de política pública, de incentivo, mas também de muita luta. O movimento negro, desde 1980, vem investindo no aprender a ler e ensinar os camaradas, que é garantir alimentação mínima, mas garantir também acesso à educação como forma de superação da colonização que ainda está muito presente, né? De que a história começou com Cabral e não começou com Cabral. Superar isso de que nós sempre fomos escravos, nós somos filhos de reis e rainhas selecionados a dedo para vir para o Brasil. A seleção era daqueles mais profissionais, mais gabaritados para explorar o meio ambiente aqui no Brasil e os territórios. Mas a política para a superação do racismo, ela precisa ser integral e integrada. Então, a educação, o aluno que vai bem na escola é um aluno que é bem alimentado em casa, que tem acesso à política de assistência social, tem acesso à política de saúde. Nós, ainda andando em Minas Gerais, estou aqui no norte de Minas, você vê ainda pessoas da minha idade sem um dente na boca. Então, quando eles me encontram com os dentes completos na boca, eles falam, você é uma privilegiada. Então, nós estamos falando de política de saúde, porque quem não tem os dentes completos na boca não alimenta bem, gente. Quem não alimenta bem tem dificuldade de desenvolver intelectualmente. Então, as coisas são correlatas. Então, nós precisamos de saúde qualificada, vacinação nos primeiros anos de vida, controle do pré-natal, e são coisas que as mulheres negras ainda não têm acesso, ou não têm acesso de forma plena. Então, nós precisamos de tudo isso para que, quando a gente chegar na universidade, de fato, a gente esteja lá inteiro, para dar o nosso melhor, porque a gente tem demonstrado isso. As melhores notas, eu sou cotista, as melhores notas da minha sala, quando eu estava na universidade, e hoje tem pesquisa demonstra isso, os cotistas deram muito mais valor ao ensino superior, se dedicaram muito mais e tiraram as maiores notas das universidades. Então é isso. Deputada, o nosso tempo aqui é finito, mas acho que ainda dá tempo aqui de fazer mais uma pergunta. E a minha pergunta é a seguinte, agora é para Andréa de Jesus, pessoa física, para além da figura deputada que hoje ocupa um espaço de poder. Eu queria que a senhora fizesse para os nossos ouvintes um relato das expressões, das coisas que a senhora teve que ouvir antes de chegar à política, né? Enquanto nessa mesma trajetória que a senhora explicou pra gente, ainda de empregada doméstica, mãe solo, mulher negra, etc. As coisas que a senhora, pelas quais a senhora teve que passar, e depois, o que mudou, se é que mudou de fato alguma coisa para valer, quando a senhora assumiu o seu primeiro mandato de deputada estadual após vencer na eleição de 2018. Conta pra gente essa experiência. Eu acho que é um relato pessoal que talvez muitos e muitas que estão nos ouvindo agora possam eventualmente se identificar. São relatos sempre muito dolorosos, né? Dói muito. Mas na infância os apelidos é sempre de macaca, beiçuda, né?
E a escola é um ambiente muito pesado para isso, porque eles reproduzem, né? As crianças reproduzem a fala dos adultos. Então, assim, é pioenta, seu cabelo não entra água, não tem pente em casa. São elementos que sempre atacam a estética do negro, coisas que você não pode alterar. Então, eu passei a infância prendendo os lábios, porque eu achava que meus lábios eram muito grandes, eu ficava prendendo os lábios, mordendo os lábios, para que diminuísse, né? E hoje a gente está vendo as pessoas usando química para alterar os lábios, porque é uma estética bonita e muitas vezes foi perseguida. E as meninas hoje ainda sofrem muito com isso, né? O pente quente, o ferro quente que marcou as nossas costas, né? Para marcar quem era dono do escravo, continua nos marcando, né? Com a pranchinha, com o alisamento do cabelo. Isso tudo ataca a autoestima do negro. Isso, aos poucos, vem sendo superado, mas a gente ainda vê isso presente nas falas de plenário, e aí dizer que todo o tempo eu sofro racismo. Eu sou advogada, acompanho a luta, as lutas fundiárias no estado de Minas Gerais, e toda vez que você entra entrava no presídio, ou entrava no fórum, sempre, aqui não é entrada de serviço, te revista 2, 3 vezes, quando um outro advogado passa direto e nem apresenta a carteira. Tenta o tempo todo te confundir com os familiares das pessoas que você está acompanhando, né? O juiz faz questão disso, né? O réu não fala, e quando eu estou falando como advogada, né, não sou o réu. Então, situações mais diversas. E na Assembleia também. Os colegas parlamentares fazem o tempo todo questão de dizer que você é um corpo estranho naquele ambiente. Então, te chamar de burra, vai estudar, você não entende disso, você está trazendo macumbeiro para dentro da Assembleia, aqui não é igreja, aqui a religião não é tratada aqui, como nós estamos trazendo pessoas que sofrem intolerância religiosa, que sofrem com racismo e que buscam na Comissão de Direitos Humanos forma de denunciar e de alterar essa situação. Então nós estamos vivendo o tempo todo o tempo, me confundir com a pessoa da limpeza, me confundir com a pessoa... E não é para desqualificar a pessoa da limpeza, é para dizer que o meu corpo é um corpo estranho, que não deveria estar ali, e que a minha linguagem, a minha forma de vestir, tudo incomoda. Esse é o desafio que eu passo até hoje, dói muito, porque e aí o que mudou do ponto de vista positivo é que no primeiro ano do mandato eu consegui comprar uma geladeira para minha irmã, que tem 2 filhos e não tinha geladeira. Eu consegui colocar um cercamento em torno do meu lote que não tinha. Eu consegui comprar um colchão que a gente não tinha para deitar. Então, essas relações econômicas, patrimoniais, elas também afetam muito diretamente o corpo negro, e eu acho importante registrar isso, né? Hoje eu consigo comer melhor, né? Hoje como deputada, e a minha luta é porque todos tenham direito ao mínimo existencial, que é o direito de comer, né? Nós estamos conversando com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada estadual Andréa de Jesus do PT. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputada, a senhora já conhece o quadro, já esteve com a gente aqui, perguntas objetivas, sim, respostas objetivas, um ping-pong comigo, combinado? Combinado. Para começar, o passado dos negros no Brasil. Um passado escravocrata. O presente. Com muito racismo. E o futuro? Superar tudo isso, né? Políticas afirmativas. Necessário ampliar. Lei de cotas. Permanecer, tem que ser permanente. Racismo estrutural. Temos que alterar a estrutura.
Conversamos com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputada estadual Andréia de Jesus, do PT. Deputada, muito obrigado pela sua entrevista, prazer falar com a senhora, acho que muito oportuno falar a respeito dessa temática numa data como essa, que foi lembrada no fim de semana, mas hoje já no primeiro dia útil da semana podemos falar a respeito disso. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a todos que acompanharam e estou sempre à disposição. Até a próxima.